Jesus, tudo bem com você? Tudo na paz? Glória a Deus. Jaqueline Martins aqui. Eu estou aqui nesse horário agora, nas 14 horas, às 14 horas de quinta-feira, para a nossa revista, para o estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a revista dos adolescentes, né, da classe Vencedores, que é da faixa etária de 13 e 14 anos. E eu vou deixar aqui a música, que é a sugestão. A sugestão da música é Aceito Teu Chamado, de Bruna Carla. Aceito o Teu Chamado, de Bruna Carla. Deixar aqui passando um pouquinho. Atenção, advogados. Tem um anúncio, né? O governo federal criou o PES, Programa Emergencial de Atenção, Retomada do Setor advogados. de... Vou deixar aqui. Tá passando outra música ali, que é porque eu deixo o som ligado. Ninguém conhece, né? Enquanto isso, eu vou convidar aqui o pessoal. Enquanto isso, pega sua Bíblia. Vamos ler muita Bíblia hoje. Vou baixar aqui, você já viu qual é a música, né? Bom, deixa eu só deixar uns recados. Eu vou deixar aqui alguns recadinhos, tá bom? Vou me apresentar direitinho, né? Eu sou Jaqueline Martins, sou professora da Escola Dominical, da classe Adolescentes. Paz do Senhor, irmã Priscila, seja bem-vinda. E todas as quintas-feiras eu estou aqui no Instagram prof.jaque2022, para comentar e estudar com você essa revista, essa lição. Nós estamos na lição 9, é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? A terceira viagem missionária. E eu quero agradecer aqui, né? Tem o pessoal que está assistindo lá no YouTube, tem os que assistem aqui também, e eu quero agradecer você. Eu até anotei aqui alguns que deixaram seus comentários, né? Tem o pastor Rafael Cage, que sempre assiste às aulas e deixa lá um amém. Que Deus abençoe você, pastor. Que Deus continue te abençoando. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo. A irmã Maria Felipe de Itaquetinga, acho que é Pernambuco, ela fala que assiste às aulas e que gosta. Que Deus abençoe você. A Suane Calil pediu para entrar no grupo. Fala comigo no Instagram, prof.jaque2022, que eu vou te mandar o link, tá, Cauane? Cauane? Suane Calil. E aos professores do grupo, né? Priscila já tá aqui. Aos professores do grupo do Telegram, que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. A Priscila já está aqui, ela é de Monteiro, Paraíba. Tem a irmã Simone, um abraço, irmã Simone, lá de Palmas do Tocantins, conterrânea do meu esposo. A irmã Lídia de Brasilândia,
A irmã Marilda Abreu, que chegou agora, ela é de Alto Alegre, em Rondônia, Alto Alegre dos Parecis, se eu não tô lendo errado, tá bom? Tem Dejane também, lá de Minas Gerais, irmã Eliette de São Paulo, a irmã Evódia, que tá aqui direto, e a Priscila também. A irmã Evódia lá de Cabo de Santo Agostinho. Que Deus abençoe vocês. Tem outros mais lá que não deixaram de onde vocês estão, mas um grande abraço. Obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Que todos vocês sejam abençoados por Deus aí. Vamos lá para nossa aula, né? Senão a gente demora e acaba não dando conta do recado, né? Não pode conversar muito, não. Então, esta é a música, a sugestão de música é Aceita o Teu Chamado, de Bruna Carla, tá joia? Nós vamos falar sobre a perseverança nessa aula, e eu deixei lá no grupo a indicação de um filme muito legal. A dinâmica dessa vez vai ser um cinema aí que você prepara para sua turma, caso seja possível, se não der, cada um assiste na sua casa. Tá no YouTube, é um filme muito, muito bonito. O nome do filme é O Segredo da Perseverança. É muito apropriado para o jovem. Ele foi feito em Sete Lagoas. Deixa eu só procurar aqui e mostrar para você aqui no celular mesmo, rapidinho. O Segredo da Perseverança, da igreja, foi um grupo junto com o pessoal da igreja Batista Central que fez. É um filme muito bom, indico mesmo para você passar lá para sua turma. Deixa eu ver aqui, é esse daqui, esse filme aqui. Esse rapazinho aí decidiu ser uma bênção. E foi. Acabou saindo aqui. Mas é esse o filme. O nome é O Segredo da Perseverança, tá bom? Os slides eu sempre faço, mas nessas aulas agora que a gente está fazendo as viagens de Paulo, eu estou dando preferência aos mapas. Essa semana eu até ia fazer os slides, mas deu um bug aí no site, não consegui fazer hoje. Eu comecei a fazer hoje, eu fui tentar concluir, mas não consegui abrir o site. E aí nós vamos fazer a aula hoje no Canva. Eu deixei lá no grupo também 2 opções de mapa, e vamos lá. Hoje nós vamos falar muito sobre liderança e sobre perseverança. Então, a lição é a lição 9, a terceira viagem missionária. A leitura bíblica está em Atos 20, do versículo 17 ao versículo 24. Eu vou ler porque no decorrer desta aula nós vamos recorrer a esse texto para a gente explicar um fato. Então nós vamos fazer a leitura oficial dessa revista. Eu estou com a linguagem de hoje, a Bíblia Linguagem de Hoje, a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. É uma versão que eu acho bem interessante para os adolescentes. Perdão pelo barulho. Eu acho bem interessante essa versão para os adolescentes, mas eu também uso a NVI, tá bom? Então vamos lá. Atos 20, do versículo 17 até o 24. Em Mileto, preciso orar. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus pela oportunidade de sermos a bênção, um instrumento de Deus para abençoar a vida do nosso aluno, ser um instrumento para instruir o nosso aluno a perseverar, a estar na presença de Deus. Amém?
Senhor Jesus querido, te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Pai. Obrigada por cada professor que está comigo aqui. Abençoa a irmã Priscila, os outros que vão assistir depois, as outras pessoas que vão assistir, os alunos, que todos alcancem um crescimento e aprendam nesta aula, neste momento, nesta tarde. Que o Senhor possa me usar como seu instrumento, usar a minha boca, para que eu seja o instrumento do Senhor para falar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Agora vamos lá, né? Então, é Atos 20, versículo 17. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai acontecer lá. O que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. O negócio estava bravo lá de Paulo, né? Estava, né, como ele disse aqui, que o Espírito Santo tem me avisado, tem me feito saber que prisões e sofrimentos estão me esperando. A mensagem está em Atos 19:10, que diz: Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Eu quero deixar uma perguntinha para você aqui. Você vai até o fim? A gente vai aprender com Paulo aqui que, embora ele tivesse muitos desafios, enfrentado muita perseguição, ele foi até o fim. Foi até o fim, a gente vai ver sem ser na próxima, né? Nós estamos na 9ª, na 11ª lição, como ele foi realmente até o fim. Se hidrate, o clima está bem seco, pelo menos aqui em Brasília. Hidrate bem. Os objetivos. Os nossos objetivos nesta aula é descrever a rota da terceira viagem do apóstolo Paulo. Vamos também apresentar as lideranças que foram formadas através do ministério de Paulo, demonstrar a postura de fé do apóstolo mediante as perseguições e dificuldades. É isso aí. No Vamos Descobrir, nós vamos descobrir aí, vamos ver que Paulo fez uma viagem mais longa nesse tempo, né, nessa terceira viagem, e ele voltou fazendo visitas. Na primeira viagem, na segunda viagem, ele visitou os irmãos, e agora ele faz uma terceira visita, vai ajustar aquilo que ele ensinou na segunda viagem, e vem formando uma liderança, porque
Depois a gente vai perceber que ele entende que está chegando o fim da sua missão, a sua liberdade já vai ficar restrita e ele vai estabelecendo lideranças nesse momento. Então ele vai formando lideranças, fortalecendo a igreja, trazendo instruções doutrinárias, como inclusive o que nós professores fazemos, né? A gente vai deixando os próximos líderes, os próximos pastores, os próximos que vão dar continuidade à igreja. Ele visitou as igrejas que já existiam para ensinar e fortalecer a fé dos irmãos e consolidar essa liderança. Desde a primeira viagem, a gente vai ver que Paulo sempre estava contente, animado e incentivava os irmãos. E eu até propus aqui nas nossas aulas para a gente trazer esta mensagem de incentivo. Apesar de todos os desafios, apesar das grandes perseguições, Paulo ainda incentivava os irmãos. Ele corria de uma conspiração, chegava lá, ele estava animando os irmãos, incentivando os irmãos e uns aos outros também. E eu propus aqui eu até já coloquei algumas mensagens, né, de incentivo do nosso adolescente para a igreja dos dias atuais. Inclusive, este filme é um filme de incentivo, é uma mensagem de incentivo para a igreja atual, a não desistir, a perseverar na fé, a amar a todos, a perdoar, a viver uma vida de relacionamento com Deus o tempo todo. E não é pesado, não é difícil, não é ruim a gente ter um relacionamento com Deus o tempo todo, onde a gente estiver, né? E fazer da nossa vida a vida de relacionamento com Deus, e a gente vai ver que os desafios serão vencidos, né? Serão superados com mais facilidade. Então, se você ainda não mandou a mensagem do seu adolescente para a igreja, mande a sua mensagem. Pode ser uma mensagem escrita, pode ser em áudio, pode ser um vídeo. Esse vídeo nem precisa o adolescente aparecer para não ter problemas com os direitos de imagem, né? Pode ser uma filmagem de uma paisagem e ele entregando essa mensagem para a igreja do jeito que ele quiser, a mensagem simples, mas que seja de incentivo para a igreja. A gente tem visto que os dias não estão tão fáceis. Então, se o nosso adolescente trouxer, né, essa mensagem para a igreja, ela servirá tanto para ele quanto para a igreja. E aqueles irmãos que já estão aí cansados da lida da vida, né, receber uma mensagem de incentivo de um adolescente, né, é algo assim abençoador. Então, coloque o seu adolescente nesse clima, né, de alguém que incentiva, de alguém que ajude, despertar nele esse espírito de ser um mensageiro da vontade, da palavra de Deus, né, e levar isso para o seu dia a dia, né? Uma mensagem simples, rápida, de no máximo 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Dá para falar alguma coisa aí dentro desse espaço de tempo, tá bom? No primeiro tópico, nós vamos falar da rota de Paulo. Eu vou usar aqui um recurso que eu tenho para mostrar para você no mapa. Vou ajustar aqui a tela para mostrar para você no mapa a rota do apóstolo Paulo. Está no primeiro tópico, tá bom? Vou virar aqui a câmera e você já está vendo aí o mapa, né? Deixa eu ver aqui se está dando para ver mesmo. Tá dando para ver uma boa parte. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo sai do mesmo lugar, que é da Antioquia da Síria,
né? E ele segue o plano que ele tinha na primeira viagem, né? Que era de visitar na Ásia as igrejas que ele fundou com Barnabé. E ele não conseguiu na primeira viagem, mas desta vez ele conseguiu fazer a viagem, né? Apesar de ainda precisar alterar algumas partes do plano, mas deu super certo essa viagem dele, apesar dos desafios. Então a gente vai ver aqui, ó, que ele sai da Antioquia e faz praticamente o mesmo percurso que ele fez na outra viagem. Então ele passa aí por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia. Deixa eu ajustar aqui o mapa. E vai percorrendo aqui a Éfeso, Esmirna, e vai. E a gente vai seguindo aqui na lição também, ó. Ele cruzou as regiões da Ásia Menor, Psídia, Galácia, até chegar em Éfeso. Dali foi para a Macedônia. Aí a Macedônia, né? E já no retorno, ele chegou aqui na Macedônia. Olha a Macedônia, aqui os lugares, as cidades, né? Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia. E aí, então, ele vai e continuou. Já quando foi para ele retornar, que ele poderia ter vindo para cá, ele ficou sabendo de uma conspiração contra ele. Então, ele voltou. Ele voltou pela Macedônia e voltando foi até Trode, e de Trode que ele veio fazendo o percurso para até chegar em Jerusalém. Tá dando para ver aí, Priscila? Esse mapa tá lá no grupo, então basta imprimir que dá para dar uma visualizada legal, tá bom? Tem esse mapa aí, e eu mandei lá no grupo também um outro mapa, só que eu achei ele muito carregado. Esse aqui que é semelhante àquele que eu mandei. Aqui também tem toda a rota da viagem dele, da viagem de Paulo. Só que eu achei ele muito cheio, muito carregado. A gente não vai falar muito sobre o que aconteceu em cada lugar, porque geralmente essas imagenzinhas ajuda a gente a lembrar os fatos que ocorreram em cada lugar que ele viajou, né? Por onde ele passou. Hoje a gente vai falar mais sobre as atividades de Paulo durante a sua viagem. Que bom que deu para ver. Então, esse é o primeiro tópico, né? E vamos falar sobre as atividades missionárias que Paulo executou aí durante a sua viagem. Vou pegar aqui a imagem mais para trás, que eu tô me vendo perto demais. Então, a gente sabe que o apóstolo Paulo vivia acompanhado, né? Ele andava sempre acompanhado. Logo no primeiro subtópico, né? No ponto 1 do tópico 1, a gente vai ver as atividades missionárias do apóstolo Paulo. E tem aí o destaque de Timóteo e Erasto. Então, Paulo andava acompanhado para já ir construindo a liderança da igreja, né? Timóteo aí foi logo um dos primeiros a fazer viagens com Paulo, e ele ainda era muito jovem, mas era elogiado, né? Foi recomendado bem pelos irmãos. Então, Paulo chamou ele para a viagem. Paulo andava acompanhado e tendo ele espalhado a liderança, ele prestava assistência para a igreja até mesmo de longe, né? Hoje seria por telefone, mas ele por cartas. Então ele ficava sabendo como é que estava o andamento da igreja lá em tal lugar. E assim que ele tinha notícias, ele redigia cartas para aquela igreja. E quando ele estava lá em Éfeso, né, Paulo ficou sabendo que estava tendo alguns problemas lá em Corinto, né? A igreja estava dividida, tinha uns que achavam que eles eram de Paulo, outros achavam que eles eram de Jesus, e ficou assim, parecendo que o evangelho era dividido. Então, Paulo trouxe instruções doutrinárias para eles e
explicou sobre essa questão aí de que ele não salvava ninguém. Quem salvava era Cristo, era Jesus, e ele então trazia cartas, né? Entregava cartas para ensinar, para trazer as instruções para o povo. Então, ao sair de Éfeso, de passagem por Troade, Paulo estava, olha só, esperando encontrar Tito para saber como é que estavam os irmãos. Irmã Maria, seja bem-vinda, Paz do Senhor. Obrigada por estar aqui. Mas não foi possível Paulo encontrar Tito, e só depois que ele conseguiu obter notícias aí sobre como é que estava a situação dos irmãos lá em Corinto. E novamente escreveu outra carta. Estando Paulo em Corinto, deixa eu voltar a câmera aqui. Eita, meu pai. Estando Paulo em Corinto, vamos localizar Corinto aqui. Olha só, Paulo estava aqui em Corinto e já estava de plano voltar, mas ele ficou sabendo que tinha uma conspiração contra ele. Que bom, hein, Maria? Que bom que gosta de estar aqui. Então ele retorna para Bereia e, ao invés de ele vir seguindo reto para cá, para ir para Jerusalém, ele faz o caminho de volta que ele pretendia fazer, que ele fez na ida. E aqui então é que ele vai para Jerusalém, toma um outro rumo e vai para Jerusalém por outro caminho. Por quê? Porque nesse momento, né, Paulo estava com uma responsabilidade muito grande, que era levando alguns recursos para os irmãos. Os irmãos de Corinto estavam mandando os recursos para os irmãos em Jerusalém, e Paulo estava muito perseguido, que ele já estava, a vida dele estava muito em risco. Sempre, desde, acho que da segunda viagem, a gente vai vendo que ele vai de uma cidade para outra, aqueles da cidade de trás ficam sabendo que ele está aqui e juntam um grupo e vêm perseguir Paulo aqui. Os irmãos impulsionam Paulo para outra cidade, daqui a pouco tá o outro grupo lá perseguindo Paulo. Então, assim, ele sofria muita perseguição. E ele voltou pela Macedônia, assim passou a festa de Páscoa em Filipos e de lá navegou para Troade, como eu mostrei agora, e então cruzou a costa da Ásia Menor. Deixa eu ver se dá para mostrar enquanto eu leio. Então ele de Corinto voltou pela Macedônia e, voltando por Troade, então ele vem para Assos, né? E vai descendo de lá, cruzou e foi descendo, e ele levava o dinheiro, era dinheiro dos irmãos de Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. E isto era uma responsabilidade que ele conseguiu concluir com êxito. Amém? Este então é o primeiro tópico. O segundo tópico, nós vamos falar sobre a formação de lideranças que Paulo criou, né? A formação de lideranças. Nessa terceira viagem, vemos a liderança que foi consolidada sob a coordenação de Paulo. O autor de Atos apresenta diversos líderes que se destacaram ao lado de Paulo. Nesse momento, eu sugiro que você leia com os seus alunos algumas dessas referências que são dadas aqui na revista. Oi, Dejane, a paz, seja bem-vinda. Correria, hein? A correria. A primeira liderança que está aqui na lição é de Timóteo e Erasto. Acompanharam Paulo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam. Então, olha só o que Paulo fazia.
ensinou, né? Aprenderam a pregar, a plantar igrejas e a resolver problemas. Então, Paulo tinha esses dois aí para a liderança. Isso aí está registrado em Atos 19, 22. Timóteo, a gente vai ver depois que ele se destaca como grande cooperador de Paulo. E a gente vai ver que, deixa eu procurar aqui a referência, 1 Coríntios, eu vou procurar aqui no celular. Vocês viram que eu tenho Bíblia, né? Senão, dependendo da pessoa que vier falar, nossa, mas essa irmã fica lendo a Bíblia no celular. Mas é só para a gente agilizar aqui a nossa leitura. Em Atos 16 e 10, nós vemos aí a recomendação de Paulo, de Timóteo, né? Paulo recomendando Timóteo aos irmãos, recomendando que eles recepcionem bem a Timóteo, né? Ele diz assim, 1 Coríntios 16 e 10, e se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Inclusive na outra versão, eu acabei pegando a versão aqui que... Deixa eu achar aqui a nova versão, linguagem de hoje. Eu gosto bastante dela pra gente ler com os meninos. Coríntios 16 e versículo 10. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Melhorou, né? A versão. É uma linguagem mais acessível para o nosso aluno. Então, essa daí é uma liderança. Então, mesmo Timóteo sendo novo, Paulo podia recomendá-lo e ainda dava um recado para os irmãos. Ó, recebe bem Timóteo aí, porque ele está trabalhando do mesmo jeito que eu. Paulo não tinha essa coisa de ser ele a prioridade, não. De ser ele o que devia ser bem recebido. Era ético, né? Receba bem o nosso irmão aí, é um bom professor ele. Aí a gente vai ver também Tito, era um fiel companheiro e auxiliador também de Paulo, um bom mensageiro. A gente vai ter informações sobre ele lá em... Cadê a referência? Tito 1. Tito. Capítulo 1, no versículo 1. Versículo 1, depois o versículo 4 e 5. Vamos lá. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. Aí o versículo 4 e o 5 diz: escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é minha e sua. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com você. O que ele está dizendo para Tito? Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava para fazer e nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. E aí ele fala como as ordens, né? Ele relembra as ordens sobre como nomear os presbíteros. Então, já era um líder já formado por Paulo. Vemos também uma outra liderança que Paulo consolidou, muito bem consolidada. A gente vai ver aqui que é de Priscila e Áquila, eram casados.
Eles moravam em Roma e foram para Corinto, e lá eles conheceram o apóstolo Paulo. Então, eles eram muito instruídos, eles foram muito instruídos por Paulo, e agora a gente vai ver que eles já estão agora instruindo pessoas. Agora eles já estão na função aí de instrutores. Atos 18, tá aí na lição, né? Todo mundo aí que tem a lição vai achar direitinho aí. Atos 18, versículo 24, do 24 ao 26. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso e ele estava muito bem e ele falava muito bem. Olha só, ele falava bem, tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. O que aconteceu? Priscila e Áquila, seu marido, ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor. Ele já sabia e ainda explicaram melhor o caminho de Deus. Então a gente viu aí que Paulo estava determinado em consolidar uma liderança poderosa para os próximos tempos, né? Quando ele não pudesse estar mais espalhando aí a mensagem de Deus. E também a gente vai ver que Paulo estabeleceu uma outra liderança muito boa, muito forte, são aí os presbíteros de Efésios, né? Os presbíteros de Efésios também são mencionados por Lucas, nesse texto que a gente leu aí de Atos 20, do 17 ao 35, Paulo reuniu os irmãos, né, os presbíteros lá, e falou com eles que provavelmente eles não o veriam mais. Ele estava a caminho de Jerusalém e ele sabia muito bem ele sabia que prisões e sofrimentos o aguardavam, e provavelmente os irmãos não o veriam mais, mas que aquela igreja, aquele lugar já tinha obreiros prontos para dar continuidade na igreja. E a gente vai ver nessa história que foi uma despedida, né, com muito choro. Os irmãos amavam muito a Paulo. Ele, inclusive, a gente leu aí fez a leitura oficial e viu como Paulo mostrou para eles a dedicação, e com certeza a gente viu a dedicação que ele teve quando espalhou o evangelho, falou da mensagem de Deus. E ele disse, então, agora vocês estão preparados aí para continuar. Certamente vocês não me verão mais. E então os irmãos ficam muito tristes por saber que não mais, provavelmente, veriam o apóstolo Paulo. Mas Paulo sabia que a igreja já estava em boas mãos, claro, estava nas mãos de Deus, mas tinha uma liderança já bem estabelecida naquele lugar. Este é o segundo tópico. O terceiro tópico é o desfecho da terceira viagem missionária de Paulo. Nesse tópico a gente vai ver que Paulo já percebia que a sua missão estava terminando. Provavelmente ele não poderia viajar mais, porque ele fala que o Espírito Santo, né, já o convencia. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas ele estava assim, sentindo que as suas condições de viajar estavam assim já bem precárias, que possivelmente ele não mais viajaria. E ele diz assim, a leitura começa: sensível à voz do Espírito Santo, Paulo percebeu que seu trabalho na Ásia Menor, Macedônia e Acaia estava terminando. Ele esforçou para formar uma liderança sólida nesses lugares,
para continuarem adorando a Deus e fazendo o trabalho missionário. As perseguições contra Paulo estavam cada vez mais intensas. Ele, para escapar, continuar escapando, ia dar muito trabalho. Cada vez estava assim, o negócio, o cerco estava bem se fechando. Os irmãos que temiam pela vida dele, como a gente leu aqui na leitura oficial, assim, quanto à sua existência, Paulo não tinha preocupação, inclusive o que ele dizia era que morrer era lucro, né? Mas ele ficava naquele impasse, porque queria continuar fazendo a obra de Deus, mas que se ele morresse não seria prejuízo, porque ele sabia muito bem para onde iria, né? E Paulo estava consciente que se iniciaria uma nova fase, né? Uma fase diferente aí no seu ministério, e que, independente de como seria esta fase, o que aconteceria nessa fase, ele tinha certeza que a vida dele, que o ministério dele estava tudo sob o controle de Deus. Embora soubesse que havia perseguições contra ele e que ele caminhava para a prisão, ele não mudou a rota. A vontade dele era ir para Jerusalém, né? Sabia que lá poderia ser preso, mas mesmo assim ele foi, não mudou, não parou no caminho, não mudou os planos, mas ele foi até o fim. E a gente vai ver isso lá em 2 Timóteo, que ele concluiu muito bem a sua jornada. 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 7, veja só, ouça bem o que o apóstolo Paulo diz. Fiz o melhor que eu pude. Fiz o melhor que pude na corrida. E era uma corrida. Cheguei até o fim dessa corrida e conservei a fé. É uma lição muito interessante para nós, né, sobre conservar a fé. Infelizmente, a gente vê tanta gente aí, né, que está perdendo a fé diante de alguns probleminhas, né, que não dá para comparar os problemas que Paulo viveu, que Paulo sofreu, e ele estava ainda com a sua fé conservada, né? Ele foi até o fim na sua missão. A gente vai ver que quando ele conclui essa missão, ele raspa a cabeça, né? Glória a Deus, né, Priscila? Né? Eu também. Sinceramente, acho que as 2 últimas revistas, mas assim, eu tenho aprendido tanto. E olha só que é conteúdo para adolescente, né? A gente, tipo assim, a gente quer se achar? Não é querendo se achar. Mas, às vezes a gente lê a Bíblia por tanto tempo, né? Por tanto tempo, mas com uma leitura sistemática, né? Com conteúdo programado, organizado, a gente sinceramente, tem aprendido. Isso não é conteúdo só para adolescente, não, né? É para adulto mesmo. Olha só aqui a mensagem que Paulo deixa para nós, né? Ele fez o que pôde. Será se nós estamos fazendo o que a gente pode realmente? Depois de os apóstolos, né? Os irmãos, depois também tem a perseguição dos irmãos, que todo mundo se espalha e que vira aquela confusão toda, e um monte de gente que morre, o tanto de gente que sofreu perseguição para chegar até nós, não foi pouco não, né? Será se nós estamos fazendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor? Olha o que ele diz aqui, nessa versão aqui, fica bem melhor, né? Para nós e para o nosso adolescente, né? Fiz o melhor que pude na corrida. Era uma corrida porque ele tinha que espalhar o mais rápido possível, da melhor forma possível, formar uma liderança sólida, porque com certeza ele estava fazendo essa revolução todinha lá, com certeza ele seria pego, né? Pego assim, impedido de
entregar a mensagem. Mas mesmo assim, mesmo em prisão, a gente vai ver que ele não desistiu. Mas ele sabia que estava caminhando para o fim. E ele chegou até o fim na sua missão, na terceira viagem, com sucesso. E ainda, apesar de tudo, conservou a fé. Que não venhamos desistir, né? Por nada. Ah, tá joia. É porque eu acabei empolgando aqui. No segundo tópico, tem uma sugestão de dinâmica, tá? A sugestão da dinâmica é: você entrega um balão cheio para cada aluno e faz uma filinha. Eu deixei a dinâmica na prática lá no grupo do Telegram. É uma dinâmica que quem dá essa dinâmica é o pastor Gonçalves Filho. Eu gosto muito das dinâmicas dele. Vocês vão sempre ver vão sempre ver dinâmicas dele lá. Então, uma bexiga cheia, tá bom? Ou, quer dizer, eles vão encher, né? Eles vão encher e amarrar. Como que a gente vai usar essa bexiga? A gente vai fazer fila das meninas, né? E uma filinha dos meninos. E entre eles, um balão na barriga. Coloca o balão cheio na barriga e um vai encostar no outro. E é para eles andarem em fila. Ah, tá jóia, olha só. Cada um coloca o balão na barriga, encosta no colega da frente, na colega da frente e coloca as mãos na cintura. Não pode segurar o balão. Não pode segurar o balão. E vão fazer um percurso dentro da sala. Se alguém dentro desse percurso, no período desse percurso, deixar o balão cair, tem que reiniciar. Então tem a linha de partida, aí marca lá no chão um percurso que eles podem fazer e a linha de chegada. Se antes da linha de chegada alguém deixar o balão cair, então tem que reiniciar. E aí é o seguinte: para andar com o balão encostado na barriga, eles têm que ficar bem perto, né? Tem que ficar bem pertinho para pressionar o balão entre eles e segurando na cintura. Vocês vão ver que para que esses balões não caiam, tem que ter um diálogo entre os grupos da fila para eles dizerem: ó, vamos andar assim, vamos fazer assim, vamos dar um passinho e para, dá outro passinho e para, dá outro passinho e para. Ou então, vamos lá, 1, 2, 3 e todo mundo dando o mesmo passo. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. O que significa isso? E quando for fazer uma voltinha, é a hora em que acontece do balão cair. Quando vai fazer um retorninho, é a hora que o balão cai. Qual que é o objetivo dessa dinâmica? É mostrar que para a equipe andar bem, precisa ter o quê? Harmonia. Todo mundo tem que dar o mesmo passo. Todo mundo tem que andar na mesma direção. A hora que vão dar a volta, que tem uma direção e o outro está fazendo a curva, é a hora que às vezes o balão cai. E aí é a razão de estar todo mundo ajustado. Vamos fazer a curva, ó, cuidado, e vira. E vai para ninguém deixar o balão cair. Essa dinâmica tem o objetivo, como eu já falei, que é de ter a sincronia da equipe estar junta, da equipe estar falando a mesma língua, né? Não pode um estar querendo para o norte e o outro querendo para o sul, um querendo andar para a direita e o outro andar para a esquerda, porque os balões vão cair. O balão é o quê? É o objetivo de todo mundo. Dentro desse contexto aqui da lição, é o quê? Qual que é o objetivo? É pregar a palavra, é estabelecer o ministério, a palavra de Deus, as igrejas, em todos os lugares o máximo possível. Para isso, era necessário que as instruções de Paulo fossem obedecidas, para que todo mundo falasse a mesma língua. Tanto é que quando foi lá no concílio de Jerusalém, estavam decidindo, sim, mas nós vamos a partir de agora viver como? Agora que a gente aceitou Jesus, como é que a gente vai viver? Afinal, a gente vai continuar obedecendo a lei? Uns falavam assim, vamos não. Outros falavam, é preciso circuncidar?
Não precisa circuncidar mais. Então, todo mundo vai falar a mesma língua, vai falar a mesma coisa. Assim que foram tomadas as decisões, pegaram a cartinha escrita lá, quais foram as decisões tomadas no concílio, e os grupos foram pelas cidades falando, a gente decidiu que vai ser assim, reuniu os presbíteros lá em Jerusalém e decidiu que a partir de agora a gente não vai mais precisar circuncidar. Agora o que é circuncidado é o nosso coração. Os gregos podem receber o Espírito Santo? Como assim? Só nós é que podemos? Não, olha só, aconteceu que Cornélio não era grego, que era grego, né? Era alguém que não era judeu e recebeu o Espírito Santo. Então, entendemos que todos podem. Então, era o quê? Era uma sincronia, uma harmonia com as informações. É assim que vai acontecer. Se a equipe entrar em acordo de como é que ela vai fazer esse percurso, os balões não vão cair. E mesmo assim pode acontecer que cair. Alguém não dá o passo junto com a equipe. Então, se tiver aí 3, por exemplo, 3 meninas, a partir de 3, a gente vai ver que dá para fazer uma filinha legal e fazer essa dinâmica. Aí faz a fila das meninas e dos meninos, porque pode ser que encoste muito um no outro, né? Porque esse balão aqui vai ficar na região da barriga para ficar bem pertinho, um bem encostadinho no outro. Vamos vigiar. Amém? Então, terminamos aí a nossa lição. A conclusão diz o seguinte: nessa viagem, Paulo circulou pelas igrejas para rever os irmãos. Foi um tempo de reforço do ensino sobre as Escrituras, formação de liderança e despedida. O apóstolo caminhava com Deus e estava atento ao que o Senhor estava lhe dizendo e para onde o estava conduzindo. E por isso não tinha medo do futuro. Paulo estava consciente do seu futuro, sabia muito bem o que ele tinha feito. Eu cumpri minha missão e guardei a minha fé. Cheguei até o fim e guardei a minha fé. Essa é uma das razões, né, de não temermos o nosso fim, não é? Às vezes a gente pensa assim, fala, nossa, se a gente não gosta nem de pensar, né? Mas se a gente começar a pensar assim, tá perto de morrer, vou morrer semana que vem, o médico falou que eu tenho uma semana, ou então 2 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. Já prestou atenção como que as pessoas mudam o estilo de vida a partir do momento que ela sabe que tem pouco tempo de vida? Gente, eu não aproveitei. Gente, eu tenho que pedir perdão para alguém. Fala, você tá no fim. Tá? Esses dias na igreja nossa tinha um irmão de um pastor que estava enfermo, já tinha sofrido acho que um AVC e estava hospitalizado. Ele estava bem ruim. E aí mandaram chamar a família. Quando mandou chamar a família, a esposa do pastor pediu no grupo, falou, irmãs, ore porque mandou chamar a família. Ou seja, uma aflição já rondou, né? Uma aflição já veio. E falou, irmãos, ora porque Deus pode todas as coisas, né, irmãs? Pois é, pode mesmo. Deus pode todas as coisas. A gente não sabe qual é o plano dele. Mas se a gente começar a pensar, falar assim, olha, tem pouco tempo de vida, agora a pessoa acelera, vou aproveitar, se eu não aprendi a andar de bicicleta, eu vou aprender, se eu não saltei de paraquedas, agora eu quero saltar, eu vou viver a minha vida da melhor forma possível, agora eu vou aproveitar, tá faltando pouco tempo, então eu vou aproveitar. Paulo aproveitou muito bem quando a partir do momento em que ele recebeu o seu chamado, ele pegou a missão e falou, vou seguir. E então, sabendo que ele estava no fim, caminhando para o fim, não tinha o que temer, porque viveu muito bem vivido. Fiz o que deveria ser feito. Eu peguei a missão que Deus me deu e cumpri. Olha o que ele está dizendo. Eu fiz o melhor que eu pude e fui até o fim. Deixa eu ver se está aqui fácil ainda, apagou aqui. Eu fiz o melhor que pude na corrida.
cheguei até o fim, cumpri toda a minha missão. Elias Ribeiro Rezende, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Francisca Neuza, seja muito bem-vindo. Vocês aí que chegaram já por agora, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Toda quinta-feira às 14 horas eu tô aqui fazendo o estudo da Escola Bíblica Dominical da classe de adolescentes. Olha, é um conteúdo de adolescente, mas a gente que é adulto estava conversando aqui agora, falando o quanto esse conteúdo tem sido abençoador. Por incrível que pareça, a gente imaginando que é um conteúdo para adolescente, que não serviria para nós, né? Mas tem edificado a gente poderosamente, grandiosamente. Eu tenho ficado aqui assim, estremecida com a aprendizagem que a gente está tendo aqui. Então, cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado, né? Faz a gente não ter medo do futuro. Porque se aquele que chamou sabe da nossa capacidade, sabe de qual missão ele nos incumbiu, bom, se está terminando, é porque... Ah, tá, é seu filho. Oh, Elias, seja bem-vindo. Oh, meu Deus, seja bem-vindo, que bom. Deus abençoe. Ah, é o Elias, você tá na França ainda? Gente, eu tenho sido privilegiada, viu? Tenho recebido gente da França, gente de Rondônia. Deixa eu ver aqui, a Priscila é de onde? Priscila é de onde? Deixa eu ver na minha listinha. Tem gente lá do Tocantins, né? De Palmas, do Tocantins. Priscila é de Paraíba. Paraíba mesmo, né, Priscila? Pois é. Glória a Deus. Brasil inteiro aqui. Brasil e olha que ainda além do Brasil, né? Pois é. Então, quando a gente cumpre o nosso chamado, né? Então, a gente não tem medo do fim. Porque se está chegando ao fim, é porque foi o que Deus tinha estabelecido. Se fez aquilo que deveria ser feito, não precisa temer o fim. É porque já foi cumprida a missão. E a gente vai ver que no final, Paulo ainda raspa a cabeça, que parece que era uma espécie de voto, né? Que é quando a pessoa conclui uma missão pela cultura deles lá, se eu não estou enganada, né? Deixa eu ver, eu não sei se eu li, foi na própria lição ou se foi algum texto à parte. Mas, por enquanto, não encontrei aqui, eu não vou me demorar aqui procurando. Pois bem, aprendemos muito, tem aí essa dinâmica para você fazer com os seus alunos, quiser dar a premiação aí da equipe, né? Os meninos adolescentes sempre gostam de comer, né? Alguma coisinha, dar um brindezinho, coisa simples, porque todo domingo a gente tá lá, né? E para não pesar muito, mas agradece o seu aluno aí por ele estar lá na Escola Bíblica Dominical. E com isso ele às vezes vai porque está sendo conduzido. Depois que ele chega lá, ele toma gosto pela lição, né? Pela aula, e volta no domingo que vem. E assim a gente vai ensinando, e esse ensino vai fixar na memória dele, em nome de Jesus. Amém? Então, nós atingimos aí os nossos objetivos, que foram descrever a rota de Paulo, está a descrição aí no mapa, apresentamos os líderes, né, que Paulo formou, uma parte da liderança que ele formou, e demonstramos a postura de fé do apóstolo Paulo mediante as perseguições e dificuldades. Deixei a dica do livro para você, ou do livro não, do filme O Segredo da Perseverança, a música de Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado. Esta foi a nossa aula de hoje, uma alegria, uma satisfação estar aqui com você, que Deus abençoe você, sua aula. Tá aí o Elias, que não, acho que não é, né, Elias, professor da Escola Bíblica Dominical, mas está aprendendo. Gente, Escola Dominical é para todo mundo crescer.
Todo mundo está em fase de crescimento, não tem essa de estagnou o crescimento na escola bíblica dominical, não. Eu mesmo sou muito pequena, sou baixinha, mas em conhecimento eu ainda não parei de crescer. E que você também não pare de crescer no conhecimento, em conhecer mais a Deus. Eu desejo que a sua aula seja uma bênção, uma maravilha, que isso tudo fique preso, agarrado no coração do seu aluno aí, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, amém. Olha aí, tô ganhando nota 100. Amém, que Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau, até quinta-feira que vem. Faz o PPM, meu irmão. Posta, printa e me marca. Vai ser uma alegria. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Até quinta-feira que vem. Amanhã eu estou aqui às 7 no Devocional As Palavras de Deus com as reflexões do pastor Carlito Paz. Outro momento em que Deus está falando poderosamente. Estou aprendendo demais. Tchau, tchau. A paz. Não pode falar mais, né?